Muito bem, meus amigos, nós outros vamos seguir aqui em la meditação, no capítulo 13, versículo 18, recordando a meditação de ayer que hablamos sobre que Jesus lavou os pés de los discípulos. E com isso, pastor Franco, ele deixou uma grande enseñança. Na verdade, ele cumpriu com o mandamento que ele mesmo vino a trazer, que amemos uns aos outros. Jesus, ele sendo Deus, ele se humilhou para servir a seus discípulos. Mas realmente se humilhou, pois quem lavava os pés de los invitados ou del senhor de la casa, de la senhora de la casa, eram os servos. Os servos. Era de costumbre no passado as pessoas terem servos. Esclavos. Sim, escravos. Esses servos eram escravos que lavavam os pés de los senhores de la casa, de las visitas, cada vez que chegavam de la casa. E Jesus lavou, se colocou como escravo, colocou como servo ali. E dijo, se ustedes querem ser meus discípulos, então lavarão os pés uns dos outros, ou seja, serão servos uns dos outros. E não é isso que vemos no mundo. Não vemos isso. As pessoas servindo umas às outras. E quando hablo delas pessoas, estou falando delas pessoas que se dizem ser de Deus. Ao revés, vemos querendo sacar ventaja del outro, muitas delas vezes, não? Y Jesús nos dejó el ejemplo, más que con palabras o enseñanzas o parábolas. Él dijo, ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Es un verbo, hacer, atitude. Aí está, não? Hoje vamos seguir aqui com o relato deste acontecimento. Em seguida disse, não hablo, versículo 18, capítulo 13, não hablo de todos vosotros. Ele estava falando sobre que eles estavam límpios, mas não todos estavam límpios. Eu sei quienes elegido para que se cumpla a escritura. Ele que come pão comigo levantou contra mim seu calcanhar. Muito interessante, não? Jesus diz, eu sei quem eu he escorrido. Eu sei quem são cada um aqui. Incluso sei quem é ele que me vai traicionar. Ele que não está limpo. Ele que não está aqui com o coração sincero. Porque eu quando escorri os dedos, eu sei quem são cada um. Não foram os dedos que me elegeram, fui eu que elegi a ustedes. Então, se Jesus sabia quem era ele que não estava limpo, que era Judas, que levantou contra mim seu calcanhar, como está escrito em Salmos 41, a profecia de que lhe iba a enganar, aquele que comia pão com ele. E diz, versículo 19, desde a hora, os lo digo antes que suceda, para que quando suceda, creais que eu sou. Eu sou ele que anunciou os profetas. De certo os digo, ele que recebe al que me enviare, me recebe a mim. E ele que me recebe a mim, recebe al que me enviou. De certo os digo, ele que recebe al que eu enviare, me recebe a mim. E ele que recebe a mim, recebe al que me enviou. Havendo dito Jesus isto, se comoveu em seu espírito e declarou e dijo, de certo os digo, que de vosotros me vai entregar. Então os discípulos se miravam uns a outros, dudando de quem hablava. E de seus discípulos,
E um de seus discípulos, ao qual Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. A este, pois, isso señala Simão Pedro, para que perguntasse quem era aquele de quem falava. Ele, então, recostado cerca del pecho de Jesus, lhe dijo: Senhor, quem és? Respondeu Jesus. Ou seja, Juan se acercou cerca de Jesus, em particular, e perguntou: quem és? Quem és? E Jesus respondeu: a quem eu dera el pão mojado, aquele és. Pero os discípulos não escutaram, só Juan escutou, ele que está relatando aqui estes acontecimentos. Al mojar, disse: a quem eu dera el pão mojado, aquele és. E mojando el pão, lo deu a Judas Iscariote, hijo de Simão. E depois del bocado, Satanás entrou nele. Então Jesus lhe disse: lo que vais a ser, hazlo mais pronto. Hazlo mais pronto. Pero ninguno de los que estava à mesa entendeu porque lhe dijo isto. Porque alguns pensavam que, posto que Judas tinha a bolsa, que Jesus lhe dizia: compra lo que necessitamos para a fiesta, ou que desse algo a los pobres. Quando ele, pois, hubo tomado el bocado, luego salió, e era já de noite. Então, se agir nel medio de los 12, uno era el diablo. Uno era el diablo. Ayer eu hablava com uma pessoa que dijo: eu estava na igreja, pero me salí muito decepcionado com algo que aconteceu e volvi para o mundo, estive no mundo e muito mal, com malos olhos, pero agora estou volvendo, pero é difícil. E eu comentava com esta pessoa o seguinte: hablar de Deus qualquer pode hablar. Judas falava de Deus. Judas curava. Judas sanava. Judas falava do arrependimento. Quem mirava Judas via um discípulo normal, corrente, mas Judas não era de Deus, porque o que hace uno de Deus não é o que uno habla, o que uno disse, porque uno pode aprender a hablar, uno pode aprender as costumbres, os secretos, uno pode aprender o manejo da palavra, uno pode aprender a comunicação, uno pode aprender os dichos, uno pode aprender as costumbres. Mas ser hijo de Deus, ser de Deus, só o Espírito Santo pode hacer-nos. E é importante que nós outros entendamos isso, para que nós outros não nos decepcionemos, nem muito menos apoiemos nossa fé, pastor Franco, em personas, porque só Deus conhece o íntimo de cada pessoa. Não é que vamos desconfiar de todo mundo, não, mas eu tenho que ter uma fé independente. Si en medio de aquellos 12 que estaban con Jesús, que comían con Jesús, que lo escuchaban personalmente, veían sus milagros, y en medio de aquellos en medio del cielo, no salió uno del cielo que se reveló. Satanás no estaba ya en aquel ambiente de santidad. Ahí había uno en el que fue encontrado maldad. Entre los 12 había uno en el que fue encontrado maldad. ¿Qué queda para nosotros? En la iglesia, en el templo, en donde fuere. Exactamente. E é por isso que há tanta gente desviada. Porque elas não entenderam o que significa ter uma fé independente. Uma fé independente. Se alguém cai ou hace algo malo, isso não pode ser um pretexto para que eu pueda fazer as coisas malas ou desviar-me de Deus. Não. Na verdade, isso sucede para que se cumpla o que está escrito, que entre o trigo está também a cizaña. Então,
Vemos aqui nesse passagem de Judas. Pero antes de falar de Judas, Jesus falou que aquele que recebe al que eu enviare, recebe a mim. E ele que me recebe a mim, recebe al que me enviou. E depois ele habla de Judas. Ou seja, não todo aquele que disse ser enviado és enviado. Não todos aqueles que são enviados são enviados. Aqueles são enviados de Satanás, não de Deus. Está em nome de Deus. Está em nome de Jesus, mas não são de Jesus. Então, meu amigo, minha amiga, é muito profundo tudo isso. Jesus, ele disse que nos últimos tempos haverá muito engano. Muito engano. Hoje em dia você vê, você compra uma roupa, pensa que é uma coisa, é outra. É engano. Você come uma comida, pensa que está... Às vezes está escrito. Pero será? Ele engano. Hoje você toma um remédio, pensa que vai curar-se, e às vezes esse remédio lhe vai ser mais dano. Hoje em dia, você está rodeado, nós outros estamos rodeados de engano. A pessoa diz, não, eu vou ser isso, vou ser aquilo. Jura no altar que vai ser fiel hasta a morte. Passa um ano e já se está separando. Por quê? Por engano. Porque suas verdades não são verdades. Porque suas convicções não são convicções. Porque lo que ella crê que é certo não é o certo. Pense em tudo isso. Porque quizás Judas pensava também que estava no correto. Judas quizás pensava também que estava sendo todo bem, que não passava nada, de que ele estava pensando nele, que Deus não se importaria. Na verdade, ele não sabia que allí estava Deus, porque se supiera mesmo que o mesmíssimo Deus se hizo carne para ser a ofrenda salvadora, rescatadora del ser humano, ele não hubiera hecho isso. Como Pedro dijo, se usted supiera que el Cristo estava allí, que ele, Salvador, ustedes não hubiera hecho, mas por ignorância, muitos por ignorância, por não conhecer, mas não é porque há uma ignorância que Deus vá a perdonar e que Deus vai ser com que isso não seja relevante en el dia del juízo. Não, porque ele deixou sua palavra. A Bíblia é um milagre, não, pastor Franco? A própria Bíblia é um milagre. Passaram tantos anos, já tentaram destruí-la, pero não conseguem. Y no van a conseguir porque esas palabras no son solo actualizadas por los que trabajan en esto, los teólogos y los que se encargan de las actualizaciones. Esa palabra se actualiza en el Espíritu. Aunque hubiese quedado literalmente y exactamente como los escritos originales, hasta hoy y hasta el fin de los tiempos servirá. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Muy bien. E Jesus sigue hablando aqui, ele seguiu hablando sobre o novo mandamento. Ele dijo, entonces, quando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado al Hijo del Hombre, e Deus és glorificado en él. Ahora és glorificado el Hijo del Hombre, e Deus és glorificado en él. Pense, se Deus é glorificado en él, Deus também lhe glorificará em si mesmo. Em si mesmo. E em seguida lhe glorificará. Hijitos, aún estarei com vosotros um pouco. Me buscareis, pero, como dije a los judíos, assim os digo agora a vosotros. Adonde eu vou, vosotros não podeis ir. Um mandamento novo os dou, que os ameis um a outros, como eu os he amado.
que também os ames uns a los outros. Em isto conoceré todos que sois meus discípulos, se tu vieres amor uno por los outros. Le dijo Simão Pedro, Senhor, adonde vais? Jesus lhe respondeu, adonde eu vou e não podeis seguir a hora. Por a hora, mas me seguirás depois. Le dijo Pedro, Senhor, por que não puedo seguir a hora? Mi vida pondré por ti. Jesus lhe respondeu, tu vida podrás por mim? De certo te digo, não cantará-lhe gajo, sem que me haja negado 3 vezes. Ah, meu amigo, minha amiga. Deus, Jesus, Ele conhece todas as coisas. E ao declarar sobre sua partida e para onde ele iria, que seus discípulos não poderiam ir. E depois ele disse, não por a hora, porque depois irão. Depois irão ustedes ao lugar onde eu estou, e allí estarão comigo para sempre. Para sempre. Pedro, então, digo, como, Senhor, não podemos ir? Eu estou disposto a poner minha vida por ti. E Jesus disse, Pedro, tu não sabes, tu pensas que eu não sei todas as coisas? Deus, Ele vê nosso futuro. Sim, Ele é o único que pode ver. Quando habla de onisciência, quer dizer que Deus estuvo atrás, está no presente e está no futuro. Ele vê, Ele conhece todas as coisas. Ele conhece o íntimo de nosso coração. Ele sabe quando nós outros vamos a ser e quando não. Ele conhece todo. Antes mesmo de nós outros a ser, Ele já sabe que nós outros iríamos a ser. Ele já sabe. E Ele sabia que Pedro o traicionaria. O traicionaria 3 vezes. Jesus não profetizou isso para poner Pedro em uma situação complicada. Não, porque ele sabia o que ia venir. Ele sabia que Judas o traicionaria por 30 moedas. Já estava escrito que todos o derraria, todos, como está escrito em Isaías 53. Mas nós outros lhe tuvimos por abatido e herido de Deus, e todos nos alejamos de Ele, todos, incluso os discípulos, o derraram. Isso sucedeu. E Jesus sabia que isso ia acontecer. Por isso, não se jacte el fuerte, não se jacte el soberbo, aquele que pensa que sabe algo, aquele que tem alguma coisa, mas se jacte em conhecer a Deus. Só há uma maneira de la persona não negar a Jesus, porque negar a Jesus, negar a fé, não é simplesmente dizer, não, eu não creio em Jesus. Não. É confessá-lo com uma vida de santidade, uma vida pura, uma vida justa, recta. E aun quando uno vai contra todos os esquemas, sistemas, quando uno põe sua vida em peligro por servir a Deus, quando uno, para confessá-lo, uno tem que contrariar todos os esquemas deste mundo, quando uno tem que enfrentar poderosos deste mundo, sistemas que dictam as regras de lo que uno crê, de lo que uno vai consumir, de lo como uno tem que portar-se, como uno tem que falar, e uno não nega a fé, não nega a Jesus. Por isso, solamente uno conhecendo de Deus mesmo, é que uno não negará, aun quando uno vea lo que
não deveria haver, porque há coisas que uno diz, caramba, por que isso, por que aquilo? Como que a pessoa atua desta maneira, desta forma? E uno se mantém fiel, mais fiel todavia, porque uno pensa, ó Deus, livra-me de ser assim, de actuar desta maneira. Livra-me, Deus. Que tu Espírito me sustente, me guie e me guarde. Meu amigo, minha amiga, há um lugar onde Jesus está, onde um dia seus escolhidos, seus salvos, estarão a agir para sempre.